nós temos o que comemorar no dia de hoje? Ou muito se fala aí em democracia ameaçada, que há muitos ataques à profissão. Há mesmo uma ameaça à democracia? Ou, em alguns casos, o jornalismo não está preparado para as críticas e os questionamentos vindos das redes sociais? Não, há ameaça à democracia, sim. Nós temos um jornalista preso, igualzinho à Venezuela. Nós temos um deputado federal preso, igualzinho à Venezuela. E o pior do jornalista preso é o silêncio dos outros jornalistas. Nós estamos concordando, porque ele está do outro lado da rua. Daqui a pouco prendem todo mundo do outro lado da rua e vão prender os que estão do lado de cá também. O sujeito não tem noção de que, ao não defender um jornalista, não estão defendendo a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que é um direito constitucional do artigo 220 da Constituição. Então, realmente, sim, a democracia está em perigo. Um país que tenha um deputado em que, a despeito do que está escrito na Constituição, de que ele é inviolável por qualquer coisa que ele diga, ele pode falar da mãe do ministro, ele é inviolável, está lá escrito que ele é inviolável. Assim como o jornalista, não será permitida a censura, é plena liberdade de expressão, liberdade de pensamento, está na cláusula pétrea do artigo 5º, está no artigo 220. Se não se obedece à Constituição, se há gente que é mais que a Constituição, isso é um perigo, porque a Constituição é o limite, é a organização, é a lei maior. Se a gente não obedece à lei maior, todas as leis menores perderão importância. Nós veremos numa selvageria, e na selvageria, como a gente sabe, prevalece quem tem o calibre mais grosso, né? Aí não é o Estado de Direito, vai ser o Estado da força. Você percebe uma mudança no comportamento dos jornalistas, ou foi a sociedade que mudou, que ganhou mais voz? A gente está sofrendo uma pressão, a gente é atacado a toda hora, ou há uma certa militância também no meio das redações? Não há uma certa militância, há uma militância majoritária. E eu sei a origem disso, né? A origem disso nas escolas de jornalismo desde 30 anos atrás. Eu vi isso, né? Eu estava lá na UNB dando uma aula para o último semestre e o professor da cadeira me disse: eu não vim aqui para formar jornalistas isentos e neutros, eu vim aqui para formar militantes ideológicos para combater o status quo opressor, ou seja, militância ideológica. A pessoa vai para lá, eu estou numa idade em que os pais vêm se queixar para mim que o filho foi para a universidade, eles perderam o filho, fizeram a cabeça do filho, ele virou um militante ideológico de uma ideologia totalitária, que é o pior, né? Se fosse de uma ideologia democrática, libertária, mas é totalitária, não aceitam o resultado de eleição, né? Acham que é muito bom se o jornalista falou algo que me contraria, tomara que ele seja preso. Se esse sujeito está dizendo no YouTube algo que me contraria, eu quero que o YouTube o censure, que corte a conta dele. Nós não somos libertários, é uma ideologia totalitária. Tanto que é que a gente vê aí, reaprendemos a deduragem. A gente faz deduragem de gente que está sem máscara, gente que não sei o quê, está chegando perto um do outro. Gente, isso aí é 1984, é George Orwell, né? A nossa cabeça está totalitária, é uma coisa incrível, né? E eu sei, a cabeça foi feita lá atrás, fica difícil de pensar, porque se eu pensar, né, eu sou capaz de descobrir que eu estava errado, aí é um horror. Como é que eu vou descobrir que estava errado? Ainda mais agora em meio à pandemia, o bom jornalismo pode ser determinante para salvar vidas. Você acredita que se perderam na missão de bem informar por conta de questões ideológicas? Olha, eu nem acho que é de agora. Já faz muito tempo. Nós somos arrogantes. Nós achamos que somos intelectuais, que fazemos a cabeça das pessoas. Olha só o processo psíquico, como aconteceu. A gente começa a cobrir os fatos. De repente, a gente pensa que é dono do fato, porque a gente transforma esse fato numa versão. Tanto que o Dia do Jornalista hoje é uma versão de um fato. A Associação Brasileira de Imprensa inventou que é hoje, porque o assassinato do Líbero Badaró
em 1930, teria provocado a abdicação do Pedro I, não, ou do Pedro, né, que não tinha ainda o segundo, do Pedro, no dia 7 de abril de 31. Quando ele saiu daqui, foi para cuidar do trono dele lá em Portugal, não foi por causa do Líbero Badaró nem nada. A gente já fez uma fake news aí na escolha do dia do jornalista, né? Então, a gente dá essa transformação do fato. Bom, eu sou dono do fato, eu fui lá cobrir o fato vai ser aquele que eu vou contar. Então, eu sou o dono do fato. Aí eu me torno arrogante. Eu acho que eu sou o dono do fato, né? O dono da cabeça alheia que vai receber esse fato meu e não o fato que foi mesmo, né? Só que os fatos são mais fortes. Um dia descobrem e a gente perde a credibilidade como está perdendo hoje. Por isso está caindo o número de assinantes, número de audiência, né? Olha só o que fizeram, omissão. Estão ressaltando o grande evento de hoje, que é o presidente da República indo a Chapecó para constatar algo que está dando certo, né? Mas já vamos nos movimentar. Onde é que se viu? Vamos mostrar que tratamento imediato de Covid dá certo. Eu sei que dá certo, a minha mulher é médica, já tratou uns 60 e ninguém se hospitalizou. Ela tem colegas que já trataram 600 e ninguém se hospitalizou. Porque isso é o óbvio, é tratar logo de uma doença e não deixar se agravar. E nós estamos a favor do agravamento da doença, portanto, estamos a favor do sofrimento e da morte por questões ideológicas que a gente não aceita o resultado de uma eleição. Até hoje, onde é que se viu esse grosso desse sujeito nos venceu? Ganhou esse povo brasileiro imbecil, né, que não nos ouviu, a nós, jornalistas, que queríamos outro resultado da eleição. Meu Deus do céu, o que é isso? É muita arrogância. Começar que nós temos que ser escravos dos fatos e não donos dos fatos, né? Então, um dia como hoje, ao invés de festejar, a gente faz a crítica. Aliás, jornalismo é crítica, né? Porque o resto é puxa-saquismo. Já se disse lá atrás. Falar bem de governo é para os áulicos do governo. A gente procura ver o que está errado e faz a crítica. Eu adoro a crítica. Eu, quando era chefe de jornalismo na Globo, em Brasília, eu dizia para todo mundo, por favor, me critiquem, senão eu vou errar sozinho, eu quero me corrigir daquilo que eu errar. A crítica me ensina sempre, eu agradeço a crítica que eu recebo nas redes sociais, por exemplo, né? Tem o crítico de interjeição e de adjetivo, que esse apenas está passando o recibo dizendo, você me atingiu, né? Touché. E tem o crítico que entra com um argumento que faz a gente pensar, o crítico substantivo. Nesse sentido, a gente tem apontado muitas críticas para todo lado, mas não tem tido o amadurecimento, a maturidade necessária para receber as críticas, para fazer uma autocrítica e mudar o comportamento. Pois é, aí muda comportamento quem quiser, né? Todo mundo é livre para mudar ou não mudar. Todo mundo é livre para aceitar a crítica ou não. Eu só acho que não aceitar a crítica não é inteligente. Eu estou com 80 anos, 50 de jornalismo formal, eu digo formal porque eu comecei cedo no microfone, lá, adolescente ainda, né? Mas a crítica sempre é bem-vinda, a gente aprende todos os dias. Eu acho que eu sou um liberal, né? Será que liberal é igual a conservador ou é oposto ao conservador? Também essa história de direita e esquerda, né? Em visões sociais a gente se enquadra como esquerda, né? Como visão de econômica a gente se enquadra como direita. Eu acho que nós temos essa mania também de carimbar as pessoas. Esse é esquerda, esse é direita, esse é isso, esse é aquilo. Mania de carimbar. Meu Deus do céu, todo mundo é humano, né? E os humanos são maleáveis, a pessoa pode encontrar uma argumentação no dia seguinte que derrube a sua argumentação e mudar de ideia, né? O que eu não acho correto é fazer a crítica, desculpa eu usar o latim, né, ad homo, e não ad argumentum, né? Ou seja, o sujeito me disse uma coisa, eu quero contra-argumentar, mas eu não tenho argumento, então eu ataco a pessoa, né? Porque você é burro, porque você está gaga, porque você é isso e aquilo. Não, escuta,
E o meu argumento, você não vai responder? Então, nós temos que aprender com um pouquinho de diálogo, porque desse jeito aqui a gente não faz jornalismo. Então, diante de tanta carência de boa informação, diante de tanta fake news, o que é que precisa mudar no bom jornalismo, para a gente recuperar o bom jornalismo e recuperar a credibilidade? Bom, é aquilo que eu disse lá na UNB, que fui contestado pelo professor. Eu disse que o futuro jornalista estava no último semestre e me perguntou quais são os pilares do jornalismo. Eu disse: veracidade, simplicidade, clareza, objetividade, isenção e neutralidade. Foi isso que pegou. A gente não é mais isento, a gente não tem mais a neutralidade para respeitar os leitores, os ouvintes, os telespectadores de todas as cores políticas. Para isso a gente tem que ser neutro, mostrar todos os lados. Eu lembro de uma conversa com o dono de um grande jornal brasileiro, que depois que o pai dele morreu me disse: olha, esse jornal aqui não vai ser mais diretório de partido político, vai ser jornal para todos. Eu disse: esse é o seu futuro, porque se não for para todos, vai acabar minguando, né? E temos agora a concorrência das redes sociais. As redes sociais digamos, é o jornalismo livre, inclusive praticado por não jornalistas. Eu fico danado da vida quando o sujeito faz uma bela cena, só que fica para lá e para cá e não sabe filmar. Então a gente fica tonto. É um probleminha que as pessoas têm que ter uma base. Ou começa a conversar. Meu Deus, onde é que está a informação? Você não disse nada ainda. Eu já perdi 2 minutos com você. Isso é muito precioso. Eu desligo, saio daquela pessoa, porque não aprendeu a entrar no assunto direto, né? Que isso é coisa de formação de jornalista. Então, nós podemos concorrer tranquilamente com a rede social, desde que a gente respeite a todos, né? Que a gente não deforme o fato. As pessoas não se interessam pela nossa opinião. Eu levei 50 anos de jornalismo para alguém me chamar e dar opinião, porque antes eu tinha que dar os fatos, eu escravo dos fatos. Eu lembro que a primeira matéria assinada no Jornal do Brasil foi um feito. Aí um dia o Jornal do Brasil me pediu para escrever na primeira pessoa, porque eu tinha sido sequestrado na Argentina e queriam que eu contasse o meu sequestro. Eu disse: gente, eu não sou notícia, foi um terrível eu falar na primeira pessoa, né? A primeira cobertura que eu fiz na Argentina, na morte do Perón, reclamaram que, puxa, parece que você está em Marte com um telescópio, você não está mostrando que está lá, né? Eu disse: puxa, é mesmo, mas eu tenho que ser neutro. Então, a gente tem que saber balançar essas coisas, em respeito àquele que está acreditando na gente, só porque a gente tem uma câmera, um microfone ou um papel impresso, né? Então, a gente precisa respeitar, né? Não podemos manipular os fatos de acordo com a nossa vontade. Com isso, será que a gente não se deu conta que estamos perdendo credibilidade? Será que a gente não frequenta as ruas? Tem outra coisinha, Eduardo, que serve para todos nós, né? Gente, conversar com jornalista, a gente já conversa na redação, chega. Quando sai da redação, vai conversar com as pessoas, com todo mundo, para sentir o que está sentindo o mundo real. Vai conversar na rodoviária, no boteco, com as outras pessoas de outras atividades. Para com isso de ficar só conversando entre jornalistas. Eu sei que, por exemplo, em alguns lugares, algumas cidades brasileiras, o pessoal sai da redação, vai tudo para o mesmo barzinho, continua conversando o mesmo assunto. O que é isso? Ficou o cachorro correndo atrás do rabo, né? Aqui em Brasília, o Fernando Gabeira registra isso num livro. Quando ele voltou do exterior, do exílio dele, ele acompanhou jornalistas, foi lá no Jornal do Brasil. Saía todo mundo, ia para o barzinho. Aí ele contou que todos os boatos inventados na mesa do bar, 2 dias depois, estavam escritos no jornal como se fosse verdade, como se fosse notícia, né? Um dá a dica para o outro: olha, mas eu acho que foi assim, foi assado, e a pessoa vai acreditando no factoide que estava sendo inventado. Hoje a gente está chamando isso de narrativa, né? Factoide é um termo inventado pelo pai do Rodrigo Maia, pelo César Maia, quando era prefeito. Mas, enfim,
eu estou desabafando aqui nessa nossa conversa, porque eu vejo isso, eu não vou dizer do alto dos meus 80 de vida e 50 de jornalismo, mas é da observação do aprendizado de todos os dias. Eu vou sair daqui, vou lá num shopping, um shopping bem fuleiro, né, e vou me encontrar com meus amigos no Comi Daquilo, tem relojoeiro, tem protético, tem menino da escola de direito, tem coronel da reserva, tem corretor, tem advogado, tem fazendeiro. Meu Deus do céu, vai ser uma ONU ali e eu vou aprender muito, eu vou sair de lá muito mais bem informado que eu estou agora nesse momento. Uma aula, um prazer ter esse bate-papo com o senhor, ainda mais num dia tão representativo. Muito obrigado mesmo, hein? Sucesso, ainda mais sucesso. Eduardo, eu fico constrangido quando me chamam de senhor, a gente é colega, pô. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aí. Olha, ainda ontem eu mencionei, está aí no meu canal de YouTube, que eu faria essa entrevista com um órgão de respeito no jornalismo brasileiro. É o ND, um órgão de respeito no jornalismo brasileiro. Ainda bem que vocês existem. Só aumenta ainda mais a nossa responsabilidade diante de uma fala vinda do senhor. Muito obrigado.